Agora é um momento mais um momento de reverência, de temor, de reflexão, de mergulho profundo, de imersão na palavra de Deus. Nós estamos andando pelas páginas do primeiro século da igreja cristã. As nossas raízes estão aqui, as raízes do início, o berço da igreja. Estamos no berço nascedouro da igreja. Quando nos primeiros passos dos apóstolos, a igreja se expandiu de Jerusalém, Samaria, aos confins da terra. Estamos na segunda viagem missionária de Paulo e vamos então mergulhar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 16, versículos 25 a 32. No tema desta manhã, no tabuleiro da vida, o que está em jogo é algo precioso, é o Evangelho glorioso. Versículo 25 diz a palavra bendita do Senhor: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias de todos. Louvado seja Deus. O carcereiro despertou do sono, igual a mim, estava dormindo, de repente um barulho, caiu o teto, caiu o teto do banheiro, aqui, soltou a cadeia de todo mundo. Vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ele ia fazer o quê? Suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, veja, ele estava em breu total, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que eu seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Olha, que esta palavra alcance todos da tua casa, amado. Sejam teus filhos, seja tua esposa, seja o teu marido, seja teus pais, todos os teus entes queridos, tuas gerações, sejam alcançados por esta palavra, em nome de Jesus. Pai amado, este é um momento de maior celebração, porque abrimos o livro mais perseguido da história, abrimos o livro dos livros, abrimos o livro por excelência. Assim, Senhor amado, ao ler, ao estudar, ao meditar, ao imergir nestas águas, que a revelação, a iluminação, que esta luz que o carcereiro pediu para iluminar e ele ver o milagre, alcance os nossos corações nesta manhã. Que a luz do Senhor, a lâmpada dos pés, a luz dos caminhos, faça-se brilhar aos cantos escuros da nossa alma, e nós possamos ver direito, diante dos nossos olhos, o que é o Evangelho do Senhor, que salva, que cura, que transforma, que dá alegria, que redime, que dá nova vida. Ó Senhor, que texto rico, que tema maravilhoso, que oportunidade maravilhosa. Em nome de Jesus, e a igreja amada de Cristo, os santos do Senhor, digam amém e amém. Louvado seja Deus. Obrigado, pastora.
Amados irmãos em Cristo Jesus, povo amado de Deus, família querida, santos e preciosos, aqueles que são um com o Senhor, templo do Espírito Santo e abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Num momento, Lucas nos apresenta resultados e frutos maravilhosos de uma igreja que venceu a controvérsia. Uma igreja que venceu heresias, problemas, judaísmo, fariseísmo, o impedimento para o avanço do evangelho. A igreja que estava cumprindo a missão, a igreja que estava levando o evangelho de Cristo. E de repente a gente pensa, mas pastor, quando a gente está fazendo a vontade de Deus, quando a gente está pregando o evangelho, não seria natural esperar que tudo corresse muito bem? Não seria normal esperar que tudo corresse às mil maravilhas, mar azul? Mas não é isso que a Bíblia diz. Não é esse o pensamento bíblico. Quem foi a pessoa perfeita que andou na terra? Jesus. Jesus era o amor em pessoa. Jesus não tinha pecados. Jesus nunca cometeu pecado contra ninguém. Mas qual foi o resultado da sua vida? Crucificado. Os apóstolos que andaram na verdade, João disse: a minha alegria é ver que vocês, meus filhos, andam na verdade. Os apóstolos andaram na verdade. Enoque andou com Deus. E na galeria da fé, o que é que nós vemos? Vemos livramentos? Vemos. Daniel foi livre da cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foi livre do fogo. O povo de Israel foi livre do Egito, passando em terra. Pedro foi livre da prisão, de uma escolta de 16 soldados. Louvado seja Deus. Pessoas que foram honradas pela fé. Mas também a história da igreja, lá na galeria da fé, e a história da igreja mais recente mostra que muitos tiveram que honrar a fé com o seu sangue. O Coliseu não venceu a igreja, louvado seja Deus. A igreja venceu o Coliseu. Esta é a nossa história. E nós não podemos negá-la. Nós não podemos criar um evangelho adocicado, como se fosse melhor adocicar a palavra do que a própria palavra é. Nada é melhor do que a palavra de Deus. Então, Lucas nos apresenta um resultado de união, de vitória sobre a controvérsia que a igreja enfrentou quando estava em obediência ao plano de missão, de evangelização. Houve definição doutrinária, houve orientação bíblica, porque eles se remeteram aos profetas, especialmente o profeta Amós foi usado por Tiago na sua plenária, na sua palavra. Houve direção do Espírito Santo, e sempre que há definição doutrinária, orientação bíblica, direção do Espírito Santo, amados, a igreja continua avançando para a glória do Senhor Deus. Agora, noutro momento, nós vemos o quê? Divisão. Nós vemos, e às vezes a gente fica espantado, gente, estamos lendo realmente Paulo e Barnabé tendo uma desavença tamanha, por esse motivo, ainda por cima? É Paulo e Barnabé mesmo que a gente está vendo ali? Sim. Amado, onde tem a mão do homem tem algum problema. Não espere ver perfeição. Não espere ver perfeição. Perfeição só vai existir na Nova Jerusalém, onde Cristo Jesus é o pastor, louvado seja Deus, onde não vai haver mais pecado, todas as lágrimas serão enxutas dos nossos olhos, não haverá dor, não haverá problema. Aí vai haver perfeição. Diga amém, glória a Deus por isso. Então, houve lá uma desavença, mas você sabe que Deus é soberano, e Deus é o maior
desenhista da história, mano. Ele pega lá aquele desenho meio torto, com fio para um lado e para o outro, e consegue fazer um trabalho bonito, um trabalho belo, em que as pessoas dizem: gente, eu não esperava que aquele velhinho de 100 anos e aquela velhinha de 90 anos seriam pai de muitas nações. Mas foi por quê? Porque Deus é soberano. Eu não esperava que Pedro, um colérico que arranca da bainha peixeira e arranca a orelha do soldado, eu não esperava que ele seria um dos grandes ícones dos apóstolos. Mas foi. Por quê? Porque Jesus disse para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, Pedro, eu estou restaurando a tua vida nesta hora, amado. Eu não esperava que a minha vida, ou você não esperava que a tua vida tivesse chance ou solução, mas tem. Sabe por quê, amado? Porque Deus é soberano sobre a tua história, porque Deus está no controle da tua vida, porque a resposta certa vem dos lábios do Senhor. As misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. Então, o soberano Deus é capaz de transformar as derrotas humanas em vitórias divinas, amadas, amada igreja, para que tudo coopere para o bem daqueles que o amam e, por fim, tudo coopere para o bem da missão de Deus nesta terra. Então, quando você achar, amado, que a panela de pressão está apitando, que o problema está muito grande, amado, não se desespere, amado. Deus ainda está no controle da tua vida. Deus ainda tem uma boa palavra para a tua vida, amado. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, diz a palavra do Senhor. Então, em Atos 16, versículo 4, olha lá, que linda palavra, olha lá. Diz assim: ao passar pelas cidades, diz que eles entregavam aos irmãos para que observassem o quê? Observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Louvado seja Deus. Oh, amado, eu declaro a tua vida nesta manhã fortalecida na fé, amado. Sabe? Por isso é que você louva a Deus por esta igreja, dá a possibilidade ao pastor poder viver da obra. Por quê? Porque esta resolução veio da igreja de Jerusalém, Tiago, os presbíteros, os apóstolos, que se dedicavam e debruçavam na lei do Senhor. E mesmo pessoas que se dedicavam e debruçavam na lei do Senhor, ainda teve celeuma. Você imagina você tem um cara aqui que é um bivocacionado, estou lá o dia inteiro trabalhando, você sabe, e vou dar depois cansado, dormindo, chego em casa, eu vou pegar a Bíblia para dar uma lida. Você sabe, não é a mesma coisa, não é. Então, a dedicação ao estudo, a dedicação à doutrina, diz que a definição doutrinária foi exposta numa carta, numa epístola, e essa epístola foi levada às igrejas, e as igrejas eram o quê? Fortalecidas na fé, amado. Aqueles que estavam fraquinhos, tomaram lá um biotônico Fontoura, e louvado seja o nome do Senhor. Não é verdade? Então, amado, que a cada domingo, a cada dia na casa do Senhor, a cada mensagem, a cada devocional que você recebe, a cada palavra, que a tua vida em fé seja fortalecida para a glória de Deus, que você cresça em graça e conhecimento, amado, e tome o escudo da armadura de Deus, e depois que tu tiveres vencido tudo, você fique inabalável para a glória do Senhor. Isto é a igreja de Jesus, isto é a obra do Senhor. Agora o inimigo vai tentar gerar o rompimento, ele vai tentar gerar o desastre na unidade da igreja, por todas as frentes possíveis, desde o ministério terreno de Jesus. Quantas controvérsias Jesus precisou se meter, quantas brigas, quantas, amado, quantas insurreições, quantas, fariseus, saduceus,
líderes religiosos, hipócritas, pessoas que queriam tentar Jesus, você sabe, botar a casca de banana. Agora nessa ele vai cair. E Jesus não caía. Agora nessa ele vai cair. E Jesus não caía. E agora a gente vai falar isso, mas na verdade a gente quer ouvir aquilo. Porque se ele falar isso, vai acontecer isso. Se ele falar aquilo, vai acontecer isso. E Jesus não caía. Quantas controvérsias, quanta casca de banana. Amado, Jesus deve ter feito um cacho de banana lá, amado. Mas eu vou lhe dizer, Jesus é vencedor. A igreja é vencedora. A igreja de Cristo, diga amém, glória a Deus. Satanás vai tentar. Mas já caiu por terra em nome de Jesus. E todas as vezes que ele se levantar. Essa é a história da igreja de Jesus nessa terra. Então, a ideia dele é impedir a continuidade da missão. Mas nós já vemos no texto bíblico que não foi possível. E não será, porque Jesus garantiu que a sua palavra vai correr a toda a terra, amado, e vai alcançar todas as nações. E quando isso tiver ocorrido, o som da trombeta vai tocar e Jesus vai voltar, louvado seja Deus. Então nós, como igreja de Jesus, que já somos convertidos, temos o Espírito Santo, temos a mente de Cristo, diga amém aí, por favor, amor. Temos que pensar e refletir, será que nós temos verdadeiramente vivido submetidos a Deus? Será que nós temos sido realmente conduzidos por Deus? Será que nós temos tentado agir sempre sobre as nossas convicções? Nós temos orado? Nós temos tido discernimento bíblico e espiritual? Sim ou não, amado? Pensa aí, amado, reflete aí, amado. Porque se for não a resposta, você está em maus lençóis espirituais. Mas se você estiver buscando a verdade de Deus na tua vida, certamente, amado, a tua vida vai estar sobre a rocha. Não foi essa a repreensão que Jesus deu em Mateus 7, 24? Não foi essa a repreensão que Jesus deu em Mateus 7, 24? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E então foi mar azul o resto da vida, não teve problema nenhum, água de coco e limão galego. Não. E caiu, tudo errado, mano. Irmão Cardoso, um abraço. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E o que ouve a palavra e não a pratica será comparado ao Sérgio Naia, que constrói a casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordou o rio, e foi grande a ruína na Barra da Tijuca. Amado, que em nome de Jesus nós sejamos livres desta insensatez de fazer as coisas pelos nossos próprios caminhos. A resposta certa tem que ser dos lábios do Senhor. Veja o versículo 6 a 10, que diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido, olha aí, amado, olha o Espírito no controle, impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Pastor, eu estou com uma pulga atrás da orelha, porque, volta aqui, meu filho, esse versículo. Eles foram lá, Macedônia, para anunciar o Evangelho. Mas Paulo não ia para a Ásia, lá para a Bitínia, também para anunciar o Evangelho? Por que o Espírito impediu de um lugar e mandou para outro? Será que o Espírito estava preferindo um e disse: não, vocês aí morram? Não, amado. É porque Deus vê onde a gente não vê. Deus sabe o que a gente não sabe. Diga amém, glória a Deus. E depois a história da igreja mostra que quem foi para essa região que o Espírito impediu foi Pedro. Pedro foi lá e fez a obra. Naquele momento o Espírito disse: eu não quero que você vá para esse lugar, você vai para esse lugar. Ou seja, é Deus que está no controle da sua igreja, amado.
é Deus quem faz a obra. Ou seja, se nós estamos buscando a orientação, a vida de oração, a leitura bíblica, a definição doutrinária, toda essa questão bíblica para a nossa vida, amado, não haja dúvida no teu coração. Por mais que hajam lutas, por mais que hajam controvérsias, amado, por mais que haja guerra, Deus vai conduzir a tua vida em nome do Senhor Jesus, porque Deus não falha. Diga: Deus não falha. Deus é fiel, amado. Como é bom, como é gostoso dizer isso. Deus é fiel, amado. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel, amado. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Deus seja louvado. Então, amado, o Evangelho atravessa, agora entrando no capítulo, isso é o pano de fundo que os apóstolos estão vivendo. O Evangelho está atravessando as camadas da sociedade em Filipos. Sexta-feira nós vamos ver os versículos de 11 a 15, quando Lídia se converteu. Hoje nós pulamos esses versículos, vamos de 16 a 40, mas porque sexta-feira nós vamos abordar de 11 a 15. Nós não perdemos nenhum versículo esse tempo todo e não vamos perder agora. Sexta-feira a gente fala. Mas hoje, por questões de retórica e homilética, nós pulamos para o 16 a 40. Porque Lucas está registrando a jornada da palavra, alcançando as diversas camadas da sociedade. Ele alcança uma microempresária, ele alcança uma jovem escrava, ele alcança um carcereiro municipal, servidor público, ele alcança pessoas comuns. Ou seja, a palavra de Deus tem que ser entranhada em todas as camadas da sociedade, amado. Nós não somos crentes dentro da igreja. Dentro da igreja a gente só está aqui para aprender, para ter comunhão, para crescer na palavra, adorar o Senhor. Mas o ministério você vai exercer lá fora, mano. É quando você estiver lá, você sabe, no outro dia eu estava lá no Bibi Sucos, estava saindo do Bibi Sucos, eu vi que a menina estava com um semblante. Quando eu falei um negocinho para ela, a menina começou a chorar. Você veja como é que o coração das pessoas estão. Amado, Deus vai colocar gente no teu caminho que precisa de Jesus, precisa da palavra. A palavra vai sair da tua boca como uma espada afiada, cortando, separando, abençoando vidas. E quando você vê como Lídia, Deus abriu o coração, né? Como a jovem escrava, Deus vai libertar daquela possessão demoníaca. Como o carcereiro, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Amado, tudo está voltado para o Evangelho e a salvação. Esta é a coisa mais importante da história. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta vir à igreja para ficar ouvindo? Você vai ser um grande empresário, você vai ser um grande homem de sucesso, você vai ser uma grande mulher reconhecida, você vai ser aquilo, porque você sai para lá, capeta. Tem que ser pregado no altar, é Jesus, amado. Esse evangelho de coaching, de marmelada. E quando você prega Jesus para as pessoas, Jesus se encarrega de transformar a vida das pessoas. Quando a pessoa tem Jesus e o Evangelho na vida dela, ela vai dar um bom testemunho, ela vai ser uma boa profissional, vai ser um bom marido, vai ser uma boa esposa, vai ser um bom homem na sociedade civil, vai levar a palavra de Deus. Não podemos trocar o Evangelho. O Evangelho tem razão, o Evangelho precisa ser pregado. Então, o Evangelho exerce impacto sobre os negócios imorais. É esse barco que nós estamos entrando hoje. O Evangelho exerce impacto sobre negócios imorais. Amados, pessoas que estavam lucrando com o tráfico humano foram detidas pelo poder do nome de Jesus. E eu vou dizer, a igreja de Jesus tem que lutar contra toda forma de tráfico humano. Eu quero motivar você a ir aos cinemas. Ainda está no cinema. Eu quero motivar você, vá assistir o filme Sound of Freedom, para que você veja como é triste o tráfico de crianças, para que sejam sexualmente usadas. E eles dizem, a cocaína é usada uma vez,
mas as crianças podem ser usadas muitas vezes. É um mercado que gerou 185 bilhões de dólares no último ano, cresceu 5.000% nos últimos meses. Os dados mostram que hoje existem mais escravos do que em toda a história da humanidade. E grande parte desses escravos são escravos sexuais e boa parte deles são crianças, pessoas doentes. Que Deus livre o nosso país da pedofilia. Que Deus livre o nosso país do escravo sexual e de crianças. Que Deus livre a nossa nação dessa praga peçonhenta e diabólica. Que Deus livre o nosso país de políticos peçonhentos, cheios de praga e capeta na cabeça deles. Que Deus liberte essa gente, cure essa gente, liberte esse país, e que o nosso país possa dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós vamos ver que a perseguição, graças a Deus por isso, não acaba com a alegria da igreja, amados. A perseguição não acaba com a nossa adoração. Nós fomos chamados para ter a alegria do Senhor. E eu quero declarar no teu espírito nesta manhã, amado: receba a alegria do Senhor, é a tua força, amado. Que no meio das tempestades e terremotos, amado, a adoração venha pelos teus lábios e você comece a orar e a louvar e a dizer: as misericórdias do Senhor. Ou então você começa a dizer, como é que é? A bondade de Deus, a bondade de Deus, és fiel em todo tempo. No meio do terremoto, e todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. E o terremoto, e a bondade de Deus. E os pés presos no tronco, e a bondade de Deus. E as feridas expostas, e a bondade de Deus. Porque Deus é bom em todo o tempo, amado. Em todo o tempo. E ainda, a conversão em Cristo Jesus, a metanoia, a conversão é um giro de 180 graus. Esta conversão resulta em atos concretos de misericórdia e de hospitalidade. Amado, se você não é uma pessoa misericordiosa, você não é crente. Você quer passar navalha em todo mundo. Mas para si próprio a pessoa quer misericórdia. Não é verdade? É isso aí. A pessoa, para mim, graça, para os outros, lei. Para mim, graça. Não, eu pequei e tal, eu fiz assim, mas, poxa, Deus sabe, né? Isso aqui e tal, isso aqui. Aí o irmãozinho ali faz um pipizinho fora do pinico, lavalha nele, que safado, pilantra. Amado, não pode, amado, que o teu coração seja misericordioso em nome de Jesus. Que você seja hospitaleiro, amado. Se alguém vai à tua casa e você trata mal, você faz, piada, joga letra, alguma coisa, chama de ladrão, amado, você não é crente, você precisa ser hospitaleiro, amado. Diga amém por isso, amado. Você precisa ter hospitalidade. Você sabe que às vezes você pode receber uma pessoa na sua casa e essa pessoa é um anjo de Deus, em forma de teofania, você não sabe. Você está hospedando um anjo de Deus na tua casa, amado, para a glória do Senhor. Então esse é o que o texto está nos mostrando. Então, os missionários, a ideia central, os missionários passam por dificuldades, mas Deus age num terremoto de transformações. Mas eu declaro um terremoto de transformações. Os missionários sabem que o Evangelho tem poder para transformar a vida de todo aquele que crê na sua mensagem. Então os missionários estão lá, está vendo um problemão, muita dificuldade, perseguição, e no meio daquilo tudo estão dizendo o Evangelho, o Evangelho, o Evangelho. E o que é que Deus faz? Um terremoto de transformação, amado. Deus enviou lá um terremoto. Amado, às vezes o terremoto é um terremoto de bênçãos para a glória do Senhor. Então, por isso,
seja em meio às circunstâncias, seja em meio a manifestações divinas especiais, como o terremoto foi, ou em momentos difíceis, os missionários tornam esses momentos em momentos oportunos para anunciar o Evangelho. Em tempo, em fora de tempo, pregue a palavra. Diga amém, glória a Deus. Veja o que Paulo diz em Coríntios 9, 22 a 27. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, o quê? Salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como que desferindo golpes no ar. Nós temos um foco, amado, nós temos uma meta, nós temos um objetivo, amado. Nós não estamos aqui desferindo golpes no ar, sabe, qualquer coisa tá bom. Nós queremos servir a Deus com excelência, amado. Aleluia. E aí ele diz: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então Paulo está dizendo: a vontade do meu corpo carnal, a vontade da minha carne é pecar. Eu reduzo essa vontade à escravidão da lei de Cristo. Somos escravos da lei de Cristo, e graças a Deus que somos escravos da lei de Cristo, porque se não o fôssemos, seríamos escravos do pecado. Mas Ele nos libertou dessa escravidão pecaminosa. Ele diz: tudo é vosso, e vós sois de quem? De Cristo Jesus. Vós sois propriedade exclusiva de Deus. Amado, que nós diminuamos para que Ele cresça. Oh, Deus seja louvado. Então, os propósitos, ouça e receba isto na tua vida, amado. Aí, amada, os propósitos de Deus sempre serão vitoriosos contra as ciladas e os intentos do diabo, porque Deus é maior, amado. Diga aí: Deus é maior. Deus é soberano sobre todas as coisas, sempre. Então, o que está em jogo, primeiro, o que está em jogo é algo muito precioso. É o Evangelho glorioso, que exerce impacto sobre a vida das pessoas e exerce impacto sobre a sociedade. Atos 16, versículos 16 a 18. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, já sabe que sexta-feira tem lugar de oração, vai ser esses versículos, vamos pegar de 11 até o 18. Então, aconteceu que, indo nós, tinha um lugar de oração. Nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava o quê? Plim, 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 plim. Dava o que? Grande lucro aos seus senhores. E diz que ela seguia Paulo e a nós, clamando, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. E isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, nervoso, chateado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ela, na mesma hora, o que acontece? O que diz? Ela saiu. Então ouça, vamos entender o que está acontecendo. Estamos vendo que nesse ponto, o Evangelho causa impacto na vida das pessoas. O Evangelho causa impacto na sociedade. Aqui nós estamos vendo quando o bem resulta em mal, porque Paulo fez o bem, Paulo libertou aquela jovem. O que se esperava? Nossa, Paulo, obrigado. Aquela jovem era possessa, aquela jovem estava tomada de um espírito adivinhador, era uma escrava, era um objeto, era o utilitarismo, é usar as pessoas como se fosse objeto. Paulo tinha que ser agradecido: obrigado, amado irmão, homem de Deus,
Mas ao invés disso, ele foi chicoteado, preso, jogado na masmorra, pés preso no tronco. Foi isso tudo que aconteceu com ele. A atitude do bem resultou sobre a vida dele em perseguição e no mal. Mas como Deus é especialista, o mal depois vai ter que virar bem de novo. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Mas aqui, nesse contexto, muitos sistemas religiosos da época tinham o seu próprio panteão, onde cada deus tinha uma função, tinha um poder, cada deus significava alguma coisa, e nesses panteões, em muitos deles, existiam o reconhecimento de que existe um Deus Altíssimo, que normalmente era entendido como se fosse Zeus. Então as declarações dessa jovem poderiam levar muitas pessoas a entender que esse Deus Altíssimo era Zeus. Haveria confusão, primeiro lugar, primeira hipótese. Segunda hipótese, Paulo não vai aceitar o testemunho de um demônio. Imagina, quem está pregando ali na esquina? O demônio. Demônio evangelista, demônio pregador. Está repreendido, amarrado, jogado por terra. Amém. Louvado seja Deus. Outra coisa, então ninguém pensaria no Deus dos hebreus. Ninguém. Outro dado, aqui na tradução foi traduzido como: ele vos anunciam o caminho da salvação. Aqui é uma pequena diferença de tradução, porque no original grego não existe artigo definido. No original grego está indefinido. Ou seja, ela estava dizendo: ele vos anunciam um caminho de salvação. Mas Jesus não é um caminho de salvação. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus. Diga glória a Deus por isso. Vamos louvar ao Senhor, Deus seja louvado. Então o Evangelho começou a transformar e transformou a vida da escrava, libertou. Versículo 19 a 22. Agora olha lá: vendo os seus senhores que se lhe desfizeram o quê? A esperança de lucro. Agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando aos pretores, disseram: olha aí, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram o quê? Açoitá-los com varas. Amados, esses donos da escrava, da menina jovem escrava, eles não mencionaram que Paulo exorcizou a menina, tirou o espírito maligno dela, e não mencionaram que a esperança de lucro deles se desfizera. Eles mencionaram o quê? Eles usaram razões políticas, porque no ano 50 o imperador Cláudio havia expulso os judeus de Roma, isso estava conhecido de todos. Ou seja, o proselitismo, a conversão ao judaísmo ou ao monoteísmo era um crime, era considerado crime grave. Então eles acusaram os missionários apóstolos de um crime político, que se eles falassem a verdade, olha, eles estão falando aqui em nome de Jesus, isso não teria, libertou a escrava lá e nós perdemos o dinheiro, não teria grande efeito na corte. O inimigo tenta mentir, o inimigo tenta enganar, o inimigo tenta dissimular, o inimigo tenta distorcer os fatos, ao passo que pregadores da palavra se tornem em homens subversivos, em homens sem crédito perante a sociedade, para que sejam perseguidos e maltratados. Mas no fim das contas, amado, o Evangelho vai continuar transformando vidas, vai continuar libertando escravos, vai continuar acabando com a possessão maligna, e no final das contas Deus continuará sendo glorificado. Porque o que estava em jogo era o Evangelho precioso. Então, era o Evangelho precioso e glorioso, que em segundo lugar, primeiro impacta vidas, libertou a escrava. Segundo lugar, é o fundamento da alegria da igreja. O Evangelho precioso, que é o que está em jogo, glorioso Evangelho, ele é o fundamento da nossa alegria. A alegria ultra circunstancial, a alegria que está acima de todas as circunstâncias, amado. E quando os terremotos vêm,
em nome do Senhor Jesus, virão para contribuir com a tua alegria no Senhor. Eu declaro hoje a alegria do Senhor na tua vida, amado. Que todo o terremoto que você tenha vivido até hoje, nesta manhã, tenha contribuído para a tua alegria. Receba a alegria do Senhor. Ela é a tua força, ela é o fundamento da tua vida, é o fundamento da nossa força e alegria de servir a Deus. É o Evangelho que traz alegria. Eu recebo, Pai, essa alegria na minha vida. Nós recebemos, Pai, em nosso coração uma alegria inabalável, uma alegria que não pode ser abalada pelos terremotos desse mundo. Quando até mesmo o Senhor enviar terremotos, elas irão contribuir com a nossa alegria. Porque quando o mundo e os companheiros de prisão puserem os olhos e os ouvidos a nós, à meia-noite, esperando que saia lá um murmúrio da nossa boca, nós vamos começar a cantar: és fiel em todo o tempo. E a pessoa, gente, esse cara é meio doido, ele está passando um problema, e ele está: em todo o tempo Deus é bom, tão bom. Isso é a graça de Deus sobre a vida da igreja, amado. É a loucura da pregação, amado. Eu recebo, meu Pai, de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Agora, a alegria da pregação, a loucura da pregação, amado, é fundamento da força da tua vida, amado. Como é que dois homens presos naquelas condições que vamos falar agora estavam louvando a Deus, se não pelo Espírito Santo derramado na vida deles, se não pela presença da graça misericordiosa sobre a vida deles, se não pela abundante presença graciosa, poderosa do Espírito Santo que estava lá naqueles homens dizendo: eu estou com vocês, eu estou com vocês, vamos lá, meus filhos, eu estou com vocês, vamos adiante, aleluia. Por isso Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Oh, glória a Deus. Versículos 23 a 26, diz a continuidade do texto: e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Acabou com toda a possibilidade dele se mexer. Não pode nem se mexer. Não pode nem na esquina tomar um sorvete, porque você está no buraco. Por volta da meia, eu guardo essas coisas, amado. A Bíblia é um livro maravilhoso, amado. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão, todo mundo de butuca, todo mundo botando aquele copinho para ouvir assim. Então vamos ouvir aquele fio de copinho para ouvir de butuca. Os demais companheiros escutavam. De repente sobreveio, amado, eu amo esses de repente de Deus, amado. Você está lá orando: Senhor, de repente. A gente estava aqui louvando, de repente, a nossa pastora teve uma visão aqui, viu lá um anjo de Deus. Amado, você está lá no quarto de guerra da oração, de repente vem uma bênção, de repente vem uma cura, de repente vem uma palavra, e você que estava lá todo caidinho, todo michuruca, todo, sabe, eu não sou ninguém, eu sou um vermezinho, eu não valho nada, eu sou feio, eu sou gordo, eu não sei nem falar, igual Moisés, sabe, eu sou o último dos últimos, já era para estar assim, era para estar assado, e cheio de pensamentos, sabe, de menos-valia na cabeça, e de repente vem uma palavra do Espírito e diz: você é imagem e semelhança do Senhor, você é templo do Espírito Santo. Mas, Senhor, por que tantos ataques, por que tanta coisa, e tanta casca de banana, e tantos testes, e tantos problemas, por que tudo isso está acontecendo contra mim, Senhor? O Senhor está vendo, eu estou andando direitinho, já mais de não sei quantos 20 anos, Senhor. Filho, por que Moisés passou o que passou? Por que Daniel passou o que passou? Por que os meus filhos passaram o que passaram? Por que meu filho Jesus passou o que passou? Por quê? Por quê? Porque Deus é soberano e vai fazer uma obra muito maior na tua vida, amado.
Deus está trabalhando. Diga: Deus está trabalhando, amado. Deus está trabalhando. Você pode estar aí sofrendo um problema, você pode estar aí passando uma necessidade, você pode estar passando aí um revés, você pode estar aí com os pés presos no tronco, você pode estar aí sem movimento na vida, sem condições de se movimentar. À meia-noite vem um terremoto, à meia-noite vem um de repente. O agir de Deus é soberano. O agir de Deus é soberano. Então veja aqui, em vez dos missionários desanimarem, em vez dos missionários murmurarem, eles começaram a cantar hinos e a fazer orações. Amado, eu vou dizer uma coisa: o evangelho não pode ser impedido nesta terra. A pregação do evangelho não pode ser impedida. Diga amém por isso. Numa cela amontoada de pessoas, feridos, chicoteados, sem receberem nenhum cuidado, num ambiente sem ventilação, onde o fedor enchia o ar, pés presos nos troncos, mãos, pescoço presos, todos limitados, esses homens louvavam e oravam. Isto é simplesmente maravilhoso. Mesmo em condições deploráveis, a alegria do Senhor permeava a vida daqueles missionários. Mesmo em condições deploráveis, aqueles homens, porque eles não estavam, pense, isso é importante, amado. Eles não estavam ali cantando e louvando somente por um convencimento teórico, intelectual e teológico que diz: no meio do problema eu tenho que louvar, porque se eu louvar o milagre vai acontecer. Não é isso. Não é um convencimento teológico, um convencimento intelectual. Era a alegria do Senhor naqueles corações, amado. Às vezes nós não sentimos nada. Às vezes nós não sentimos nada, e por força da fé nós obedecemos. Mas nesse texto, nesse contexto, esses homens estavam cheios do Espírito Santo. Amado, que você transborde do Espírito Santo na tua vida, amado. Transborda do Espírito Santo, é maravilhoso. O Espírito Santo é maravilhoso, amado. Espírito Santo. Tem um ditado que diz que a perna não sente os grilhões quando a mente está nos céus. É verdade. É verdade. Eles estavam com a cabeça em Cristo Jesus, louvando e adorando ao Senhor. Aí veja lá, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 a 9. Veja, para contribuir, diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em quê? Louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais. Com o que, igreja amada? Alegria indizível e cheia de glória. E diz aí no versículo 9: obtendo o fim da vossa fé, aqui é o propósito do Evangelho, a salvação da vossa alma. Amar nefesh raiá, vida na tua alma. E ele soprou, nefesh raiá, haja vida na tua vida. Amado, você não é um pedaço de carne morto, você não é um pedaço de carne e ossos ambulantes, você é templo do Espírito Santo, amado. O Espírito Santo foi derramado sobre as nossas vidas. Quando nós sabemos, por isso que Eclesiastes diz que quando não se vive com o pensamento da eternidade, tudo é vaidade, tudo não presta para nada. O que adianta ter uma Ferrari de ouro, se daqui a pouco o cara morre, daqui a 15 dias está em decomposição? O que adianta o sheik, milionário, trilhardário, tem dinheiro até para sei lá quantos milhões de gerações, daqui a pouco ele morre, e no caixão não tem gaveta. Mas quando você vive a alegria e cheia de glória do Senhor, exultando, você amontoa tesouros no céu, onde a traça não corrói, onde o ladrão não escava e nem rouba,
porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aleluia. Amado, no meio do apertamento, no meio das lutas, tempestade, terremoto, que a alegria do Senhor transborde na tua vida, que a alegria do Senhor transborde na tua mente, que o Espírito Santo preencha todos os espaços dessas celas que você pode se encontrar, e você veja que Deus está contigo, até mesmo quando os pés estão presos nos troncos. Deus é conosco. Então, o que está em jogo é algo muito precioso, é o Evangelho glorioso, é o que causa transformação de vidas. Versículos 27 e 31, transformações concretas. Olha lá, até o 31, o carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amado, oh que palavra, que fé tremenda, amado. Que esta fé aí, amado, remova montanhas do teu coração. Que esta fé aí abale as celas do teu coração, amado. Abale as prisões da alma. Que esta fé traga luz nesta manhã sobre o teu coração. E você diga: gente, eu estou vivendo muito mais do que qualquer cela. Não é nenhuma cela que vai me prender. Não é nenhum tronquinho de árvore que vai me prender, não. José no Egito era escravo, estava preso, mas se tornou o chefe da prisão, amado. Amado, onde bota a crente tem a bênção de Deus, amado. Mataram os crentes, os enterraram, e eles foram a semente da igreja que cresceu. Por isso Paulo era chamado de peste, Paulo era chamado de praga. Chamem de peste, chama de praga, mas saiba o mundo que a igreja nunca será destruída, porque onde houver o Evangelho vai haver fé, e onde houver fé, muitas casas serão salvas, muitas famílias serão alcançadas, muitas vidas serão transformadas, porque o poder para a salvação é o Evangelho. Glória a Deus. Então o carcereiro passou por confrontos. Ele pensou: gente, se esse pessoal for embora, eles vão me matar, eu vou morrer, acabou, sou morto. Ser morto à espada era lei. Mas ele passou pelo maior confronto, foi o confronto da verdade, porque Paulo disse: todos aqui estamos. Ele ficou a entender: gente, como é que é um terremoto e ninguém vai embora? Como é que é um terremoto, todo mundo fica aqui? Então ele pede uma luz para ver todo mundo. Eu creio, amado, que essa experiência com o poder de Deus foi a luz que esse homem recebeu, porque depois disso tudo, qual foi a conclusão do texto? Uma pergunta: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Amado, quando alguém tem uma experiência com o poder de Deus, e no coração há arrependimento, é essa pergunta que vem ao coração. Este é o desejo: Deus, eu quero Deus, eu quero Jesus na minha vida, eu quero o Evangelho na minha vida. O que eu tenho que fazer, senhores? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Então o carcereiro, note, era uma pessoa rude, usava de violência física em seu dia a dia, estava acostumado com isso. Era um homem açoitador de muitas pessoas que caíam em suas mãos. Uma pessoa assim pode ser transformada, pastor? Uma pessoa assim pode ser transformada pelo Evangelho? E a resposta é sim, uma pessoa assim pode ser transformada, porque o Evangelho é o poder de Deus, amado. Transformou a minha vida, transformou a tua vida. Deixa eu molhar o bico. Transformou a tua vida. O Evangelho é o poder transformador, amado. Então, por isso eu declarei lá na ideia central do texto, amado:
um terremoto transformador. O terremoto sobrenatural daquela prisão abalou não somente as estruturas internas daquelas celas, mas abalou as estruturas da incredulidade do coração daquele carcereiro, e certamente abalou as estruturas tacitamente, a gente vê, de todos os outros presos, porque ninguém fugiu. Todos aqui estamos. Todo mundo obedeceu a Paulo. Paulo deve ter falado: ninguém vai embora, fica todo mundo aqui. E todo mundo ficou. Todo mundo obedeceu. Imagina, o cara estava lá numa prisão fétida, aquele cheiro, um amontoado em cima do outro, preso no tronco, e um monte de coisa. Tem um terremoto, uma oportunidade de eu ir embora. Não, vai embora não, porque esse terremoto aqui é de Deus, tem que ficar. E todo mundo fica, se não pelo poder do Evangelho, se não o Espírito Santo. As estruturas daquele homem, daqueles homens foram abaladas. O terremoto está anunciando uma coisa para nós. Está anunciando que Deus é soberano. O terremoto está anunciando que o poder de Deus está operando, amado. Que saiu um terremoto de bênção, chegue à tua vida nesta manhã. Terremoto de bênçãos. Olha aí a questão prática, versículos 32 a 34, diz assim: e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Paulinho, pregadores do Rio de Janeiro, Paulinho batizou pessoas. Olha Paulinho batizando aí, ó. Paulo batizou o carcereiro e todos os de sua casa. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa. Olha, amado, eu vou lhe dar um conselho. Põe a mesa na tua casa. E há estudos científicos que mostram que quando você serve a mesa e todos se reúnem, as crianças se desenvolvem melhor para todos os desafios na vida. Sabe por quê? Porque na mesa posta ele aprende a ter limitações. Não pode sair metendo a mão na comida de qualquer jeito. Tem que ter o chefe da família, tem papéis. A mesa é um lugar ótimo para desenvolver a psicologia das crianças. Põe a mesa na tua casa e tenha comunhão. E diz que eles puseram a mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então veja a mudança radical que ocorreu na vida desse homem carcereiro. Para ele, a vida não tinha valor sem prestígio profissional. Ele iria cortar o pescocinho. Gente, todo mundo foi embora, vou morrer, vou me matar antes. Ou, gente, o Deus desses hebreus aí fez terremoto, vai me enviar alguma peste. Eu vou me matar antes dessa peste chegar. Ou perdi o prestígio profissional. Como é que um carcereiro público prendeu os caras lá no mais interior, fétido, não sei o quê, perdi todo mundo. Então, para ele, a vida não tinha prestígio, de valor sem prestígio profissional. Agora, depois da conversão, ele lava a ferida daqueles que ele mesmo chicoteou, ele leva para a sua casa, ele põe a mesa para todo mundo e os alimenta. Amado irmão, a carreira dele estava abaixo da sua fé. O Evangelho atribui valor à nossa vida pelo serviço ao próximo, não pelo que nós fazemos no mundo, em termos profissionais ou não, mas pelo teu serviço. Não pela avaliação da sociedade, mas pelo que tu és diante de Deus. Você é alguém que Jesus ama. Você é alguém importante para Deus. Por isso, só quem pode dar e tirar a vida é Deus. Se você for na Amazônia e tirar lá uma espécie de orquídea, é preso e inafiançável. Se tiver com fome e fizer uma omelete de ovo de tartaruga, vai preso e inafiançável. Você matar um bicho desse feroz lá para defender a sua vida, vai preso também. Mas se você matar uma criança no ventre com 12 semanas, não tem problema nenhum, porque é um aglomerado de células. Interessante que só é abortista quem está vivo. Interessante que só é abortista quem teve o direito de nascer. Que a igreja levante a bandeira contra essa loucura do aborto, contra esta idolatria de Moloque do aborto. E nós digamos que Deus é a favor da vida e ponto final.
E o que passar disso vem do capiroto. E não vem com essa história fiada de coisa de saúde social, não. Não quer ter criança? Bota a camisinha. Você sabe quantas pessoas estão na fila de adoção? Milhares. Doa para quem quer, mas não tira a vida de uma criança inocente. Depois você joga no Googlezinho e veja o vídeo de uma criança sendo assassinada no ventre, para você ver o drama que essa criança vive lá dentro. Se você não vomitar, não tiver náuseas, tem alguma coisa errada com você. Então, amados, precisamos terminar. Depois de tanto ver que o Evangelho é precioso por tantos motivos, chegamos à conclusão. Versículos 35 a 40, vamos fazer a leitura e a conclusão. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. A Bíblia não nos diz o que mexeu no coração deles para botar em liberdade. Pode ter sido testemunho de algum crente influente, como Lídia e outros. Poxa, não, e tal, alguma coisa, o terremoto, ficaram com medo da divindade, a gente não sabe. Mandaram colocar em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, não é que Paulo era cri-cri, não. Paulo era um cri-cri. Paulo, porém, lhe replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, eles que venham aqui pessoalmente e nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. O que pensarão quando souberem que se tratam de cidadãos do céu, meu amado? Se tiverem temor de Deus, vão respeitar os cidadãos dos céus. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram-lhe que se retirasse da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se primeiro para a casa de Lídia, viram os irmãos, confortaram todo mundo e depois eles partiram. Então, amados, 2 minutos. Os magistrados querem que Paulo e Silas, ou queriam, deixasse a cidade secretamente. Vão embora na calada da noite, vão embora, caladinho. Quem não deve, não teme. Então, mas isso poderia trazer vergonha para o Evangelho. Poderia trazer vergonha. O que estava em jogo não era o orgulho ferido de Paulo. E Paulo teve o orgulho ferido. Fui preso agora, uma criança mimada. Fui preso agora. Não era o orgulho ferido de Paulo. O que estava em jogo era o Evangelho. Era a dignidade do Evangelho. Se eles fossem embora de qualquer maneira, na calada da noite, daria essa sensação, que eles têm alguma coisa a dever, estão devendo alguma coisa. É isso aí. Estão devendo. Mas se ainda não reunissem a igreja, o que os novos convertidos iriam pensar? Por que eles foram embora assim? Deixaria implícita a mensagem que eles são sujeitos escorregadios. Escorregadios, sabe, convenientes, faz a obra por conveniência, só faça a obra por conveniência, só faça a obra se tiver Golden Cross, só faça a obra se tiver capemisa, se não tiver capemisa para os irmãos aí, né, que a nossa igreja ama tantas ovelhas que vai dar capemisa para os irmãos, né? A gente vai chegar no nível de conseguir colocar todo mundo debaixo do plano. Mas eles, você entende isso, que se eles fossem embora, são cidadãos escorregadios, tipo, o Evangelho não é uma causa tão importante pela qual se doa a vida. Imagina se, por exemplo, Jesus, lá no alto da cruz crucificado, começasse a espraguejar as pessoas. O Evangelho perdeu o sentido, né? Foi crucificado, agora está espraguejando. Mas lá no alto da cruz, Jesus disse o que, gente? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
E a gente, cheio de justiça própria, pisou no teu calo, você já quer arrancar a cabeça dos outros. Graça para mim e lei para os outros. Que hipocrisia é essa? Que hipocrisia é essa? Se você não for misericordioso, você não é um cristão. Agora, se além de não ser misericordioso, você for um fofoqueiro e denegrir a imagem dos outros, o que Paulo não quis que acontecesse aqui, você é pior do que um descrente. Pior do que um descrente. Então Paulo falou, eu não posso deixar a dignidade do evangelho cair por terra. Não posso. Então, os magistrados precisam vir aqui e nos colocar em liberdade. E aí eles foram visitar os irmãos, gerou comunhão e a igreja foi fortalecida na fé. E Paulo depois em Tessalonicenses testemunhou sobre esse fato. Vamos terminar com essa passagem, 1 Tessalonicenses 2, 1 a 4. Olha o que está em jogo ali, amados irmãos. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, louvado seja Deus. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, que é o texto que a gente está estudando hoje, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o que está em jogo, é algo precioso, é o Evangelho glorioso. Anunciar o Evangelho de Deus em meio à água de coco e limão galego, lasanha e Coca-Cola, em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano. Amado, quando um pastor sobe ao altar com a palavra de Deus para exortar, a exortação não procede de engano, não procede de impureza, não se baseia em dolo. Olha, eu não gosto daquele irmão ali, vou jogar uma letra para ele. Aí você não é pastor, você é lobo. Você está cheio de impurezas na vida e jogando pedra no telhado dos outros. Aí você não é pastor, você é lobo. Você não tem conhecimento dos fatos, não sabe o que está falando e está falando dos outros. Aí é engano, você não é pastor, você é um lobo. A exortação não pode proceder dessas coisas. Versículo 4. Por quê? Pelo contrário, visto que fomos o quê? Aprovados por Deus, a ponto de nos confiar o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Digam glória a Deus aí, amados. Então, amados, nós devemos empregar, porque esse é o contexto aqui. Pastor, Paulo usou a cidadania romana dele, usou em favor do que estava acontecendo, em favor disso aqui. Ou seja, devemos empregar qualquer prestígio social que venhamos a ter. Para quê, pastor? Para promover a união da igreja, a comunhão do povo de Deus, a pregação do Evangelho, sem engano, sem dolo, sem impurezas, para que a igreja de Jesus avance, ou seja, sem panelinhas, sem distinção, porque um tem mais prestígio, outro tem menos prestígio, e chegou o irmão advogado, chegou o irmão médico, chegou o irmão não sei o que, das galáxias, a gente vai lá e põe tapete vermelho, e bota frutinha para eles, e bota não sei o que, e chegou o irmão que está desempregado, deixa chamar o desempregado ali, atende o desempregado ali. Não, senhor. Não, senhor. E nem também o contrário. Chegou o desempregado, porque o pobre, a gente fala, ô irmão, e lá os ricos a gente deixa para lá. Não quero saber dessa gente, não. Também não. A igreja de Jesus não tem essa classificação. Por isso Lucas vem dizendo, o evangelho está alcançando todas as camadas da sociedade. Libertou Lídia, empresária, libertou a jovem escrava, libertou o funcionário público, todos os de sua casa, e todo mundo estava preso, todo mundo foi ganho pelo Evangelho. E agora aqui em Tessalônica ele disse, isso debaixo de muita luta. Então, amado,
todos os benesses, as benesses e qualquer prestígio social que você tenha, empregue-o a favor da comunhão e da vitória e das bênçãos da igreja e a pregação do Evangelho. E certamente, aprovado por Deus, você será visto, conhecido e recebido na glória como um pregador do Evangelho de Cristo. Porque na verdade, verdade verdadeira, em verdade, o que está em jogo é algo muito precioso. Nada mais, nada menos que o Evangelho precioso e glorioso. Que assim seja, assim diz o Senhor.